Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Estamos num grave dilema. Quem vencerá a guerra entre a sensatez e a disfarçatez? Se o juízo vencer, caberá aos sócios e aos torcedores impulsionar o futebol vascaíno e o resto do clube. Caso contrário, seremos tragados pela grande vala que se abriu à frente do Vasco da Gama. Para mim, após décadas de desmazelo, desmanche e do poço de vaidades que o clube se transformou, se não optarmos definitivamente pela transferência do futebol para quem veja o lucro na frente dos interesses ocultos de alguns, estaremos lacrando definitivamente o túmulo vascaíno. E quando eu falo de lucro, estou vislumbrando uma estrutura profissional que encare o desafio à frente, com a convicção de que o investimento só retornará com vitórias e conquistas. Afinal, no futebol, o bordão olímpico de que o importante é competir não cola. E só a vitória traz retorno financeiro para o investidor. Por isso, a briga entre o espólio da 777, a enorme fila de credores do clube e os malditos políticos vascaínos que torcem para que tudo fique do jeito que está, precisa terminar para que vença de verdade o amor da imensa torcida vascaína. Recentemente, ela deu exemplo do cansaço em que está, dando um ultimato a todos com a campanha de público zero no jogo entre o Vasco e o Barracas Central. Só que a torcida tem que se conscientizar de que não adianta reclamar contra quem está na vanguarda do clube se a administração cair nas mãos de velhacos políticos. A grande maioria daqueles que vivem na sombra do Vasco, mais precisamente se aproveitando dos princípios tradicionais e conservadores dos nossos fundadores, tentam usar os votos dos torcedores do Rio de Janeiro para se manter em evidência. A maioria deles são políticos vinculados a órgãos ou entidades públicas cariocas. Alguns tentam obter ou preservar espaço nas câmaras locais, estaduais ou federais, com dependência de votos dos eleitores regionais. Por isso não se preocupam muito com os torcedores off-Rio, mesmo sabendo todos nós que o Vasco é um clube nacional por conta exatamente dos princípios universais dos nossos criadores. Mas nem todos defendem esses princípios por convicção. Se agarram aos fundamentos conservadores por interesses pessoais e eleitoreiros. Por isso a esquerda adora sequestrar bandeiras como a da inclusão social, igualdade racial, respeito à diversidade, como se fossem diretrizes institucionais suas. Esquecem que os fundadores de nosso clube eram, sim, defensores desses princípios, mas não porque fossem progressistas no sentido dado atualmente ao termo. Muito pelo contrário, e sim porque acreditavam na cruz de Cristo, na religião que ela representava e que, assim como nosso Senhor, acreditavam na igualdade de oportunidades para todos, independentemente da classe social, raça ou origem. E, aliás, continuamos acreditando. Ao contrário da esquerda, que não acredita em religião, fé e só reverencia seus ídolos e os representantes que estão no poder. A maioria dos políticos que lutam aberta ou furtivamente contra a venda da SAF do Vasco seguem os fundamentos da doutrina socialista, esquerdista ou comunista. E acusam todos que apoiam a privatização do futebol vascaíno de entreguistas. Adoram acusar os outros daquilo que fazem clandestinamente. Todos sabemos que o regime que adoram, baseado na expropriação da propriedade privada, é a estatização do todo na mão de alguns. Aliás, alguns amigos, é claro. Se a esquerda tem como primeiro item em sua agenda a supressão da propriedade privada, que a doutrina cristã considera ser um direito fundamental, como pode o cristianismo, representado por uma cruz, nosso maior símbolo, se identificar com ela? Se a esquerda prega e pratica o marxismo fundamentado em seus criadores e não no nosso Deus,
É impossível ser cristão e marxista, pois eles defendem visões irreconciliáveis de mundo. Mas como no mundo atual, com o dicionário convertido pela ideologia da esquerda, tudo é possível, inclusive pessoas sem fé religiosa usar princípios incompatíveis para enganar os outros, eu não estranho mais nada. A memória do Vasco continua sendo construída com tijolos e argamassa recicladas. Nossa história parece sair sempre das mesmas canetas, com episódios iguais ou semelhantes que os velhacos tentam pintar como inéditos e surpreendentes. O capítulo atual traz à baila a debilitada 777 Partners, renascida sei lá como e de onde, com fantasmas à frente dos despojos para mais uma vez dificultar a vida do Vasco. Mas a verdade é que o zumbi ressurgiu sem que saibamos qual Dr. Frankenstein o colocou de pé. Continuo crendo que exista mais mistério entre o gramado de São Januário e a sala de beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama do que supõe a nossa vã filosofia. Espero que a auditoria prometida pela diretoria em nota oficial saia do papel para a realidade e mostre a cara de quem está por trás dessa tentativa de evitar o progresso do clube. Mais uma vez, sou obrigado a relembrar que um dos maiores problemas do Vasco é e sempre foi não ter aparecido nenhuma diretoria com coragem de dar nome aos bois a quem usou e ainda usa o clube como degrau para crescimento pessoal. No primeiro mandato de Roberto Dinamite, por força de seu comprometimento, até acreditei que ele faria essa limpeza. Agora a bola está com o Pedrinho. Sei que a pressão é muito grande, mas se ele tiver coragem de levar essa investigação à frente, de forma séria, é claro, com certeza a maioria dos sócios e da torcida estará a seu lado. A verdade é que não consigo mais conviver com a história camuflada de antigas gestões. Lembro dos anos finais do século passado, quando o clube fez acordo milionário com o Nations Bank, atual Bank of America. O banco americano comprou 50% dos direitos de exploração e licenciamento da marca Vasco por 10 anos. Mas em 2001 o acordo foi rompido por conta de situações internas duvidosas do clube. Daí em diante, não que tudo fosse maravilhoso naquela época, mas aumentou, claro, o abismo financeiro em que se transformou a dívida impagável de hoje e que resultou na recuperação judicial. O Vasco, é claro, continua sendo para os fortes. Até o próximo Café da Colina. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta, às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.